Bom, a maioria de nós, ou todos os cristãos, ou às vezes até não cristãos, conhecem a história de Zaqueu e Jesus, né? O Zaqueu, publicano ou cobrador de impostos, que vai estar lá em Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 10. Só que às vezes a gente só sabe o decorrer da história, mas a gente não entende o que essa história, essa passagem realmente quer nos ensinar. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Bom, essa história de Zaqueu e Jesus vem trazendo muitas polêmicas porque muitas pessoas ficam pensando: Zaqueu era ou não era ladrão? Bom, o que a gente vai ver nessa passagem é que Zaqueu era um homem baixinho e ele queria ver quem era Jesus. Então ele chega lá onde Jesus ia passar, ele chega lá naquele local antes de Jesus para ele poder ver a Jesus, mas ele resolve subir numa árvore para ele poder enxergar melhor quem era. Não sei se o barulho lá fora vai atrapalhar um pouquinho vocês, é que estão mexendo numa casa ali do lado. Mas eu vou tentar aumentar um pouquinho a voz para vocês ouvirem. Então ele sobe naquela figueira brava para poder ver quem era Jesus. Mas quando Jesus passa por lá, Jesus olha para a árvore e vê a Zaqueu e fala: olha, Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu pousar na tua casa. E logo em seguida começa todas as opressões do povo, falando: nossa, como que Jesus, um homem santo, pode ir na casa de um publicano, um cobrador de impostos, tão pecador, um traidor, um ladrão? Mas mesmo assim Jesus vai com Zaqueu até a casa dele. E quando chega lá, o que eu penso é que aquelas opressões do povo, aquele momento que o povo estava ali tanto na cabeça de Zaqueu, e também o fato da presença de Jesus na casa dele, que tinha o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida, constrangeu e convenceu Zaqueu dos seus pecados. Porque, como a Bíblia fala no começo dessa passagem, Zaqueu ele era o chefe dos cobradores de impostos. E essa profissão, cobrador de imposto era muito julgada. E a maioria dessas pessoas, não vou dizer que todas, mas eles consideravam todos, roubavam os judeus, extorquiam os judeus. Eles cobravam a mais do que deviam, se enriquecendo ali através do dinheiro dos judeus. E eles trabalhavam para o imperador romano, ou seja, trabalhavam para Roma. E Roma oprimia muitos judeus também, principalmente pela sua fé, né? Então, Zaqueu, pelo fato dele ser judeu, ele estar trabalhando com aquilo, acabava com a reputação dele. Já aquela profissão já tinha aquela reputação horrível. Então o povo começou a julgar Jesus porque ele é pecador, porque o povo não tinha aquele entendimento ainda, né? De que todos nós somos pecadores, que não existe pecadinho, pecadão. Então o povo julgava muito Zaqueu, de que Zaqueu não era digno que Jesus fosse na casa dele, mas quem se ofereceu a ir lá foi o próprio Jesus. E aí quando eles chegam lá e todo aquele povo oprimindo Zaqueu fala: olha, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Jesus não havia pedido isso para ele, vamos deixar bem claro. Jesus não havia pedido isso para ele. A presença de Jesus o constrangiu. E o Espírito Santo que habita em Jesus o convenceu, porque a palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então o Espírito Santo que havia em Jesus, eu penso, eu acredito, eu entendo assim, convenceu Zaqueu daqueles pecados. E o povo, aquela opressão, tudo mais ficava na cabeça dele, fez com que ele ali naquele momento se arrependesse daqueles seus pecados e confessasse. Porque primeiramente nós precisamos confessar os nossos pecados e aí nós nos arrependemos e um verdadeiro arrependimento faz com que não voltemos mais atrás nas mesmas práticas. E então o povo fica na discussão se Zaqueu era ladrão ou não, mas dá a entender que ele era sim, pessoal. Eu não vou dar a certeza, porque eu não posso dar essa certeza, mas dá a entender que Zaqueu era sim ladrão. Por quê? Ele era defraudador, sim. Por quê? Porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então não tinha como ele não saber o que os cobradores faziam com os judeus. Então, quando fala assim que ele fala: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Ele estava ali voluntariamente se entregando, talvez, né? Ou talvez pela opressão do povo também. E ele fala isso, mas quando ele fala assim: olha, se eu defraudei alguém, mesmo que ele fale e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando ele fala assim 4 vezes mais, porque a lei de Moisés, quando era alguém roubava alguém, defraudava alguém, questões de bens, essa pessoa, quando ela vai voluntariamente se entregar, vamos dizer assim, ela tinha a obrigação de devolver aquilo que ela roubou e mais um quinto. Mas eu entendo que quando a pessoa não se entregava, talvez ela era obrigada
a pagar aquilo, devolver aquilo, ela recebia uma penalidade mais extrema. Vai dizer que ela recebia uma penalidade mais extrema. E aí, então, ela tinha que pagar 4 vezes mais. Ou seja, ele então pega pelaquela opressão do povo e também pelo constrangimento que Jesus passou a ele através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo convencendo ele do seu pecado, ele vai para a penalidade mais extrema. Ele fala, olha, então, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele reconheceu de uma forma tão grande o seu pecado, que mesmo ele talvez, a gente não tem como saber, mesmo que talvez ele mesmo nunca tivesse defraudado alguém, só o fato dele estar ali como chefe dos publicanos, sabendo com certeza de toda aquela situação, que não tinha como ele ser o chefe, ser bobinho e não saber, sabendo de toda aquela situação, ele continuar naquela profissão, deixando a sua reputação ser destruída, e ele talvez deixando até de lado a sua fé, isso fez com que ele também visse quão grande era o seu pecado, quão ele deveria se arrepender. Então ele se arrepende ali dos seus pecados, fala tudo isso para Jesus, e Jesus diz assim para ele, olha, hoje entrou salvação na tua casa, porque esse também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem foi mandado, foi enviado para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Zaqueu, ele se arrependeu. E essa é a reflexão maior que essa passagem nos deixa. Para recebermos a salvação na nossa vida, nós precisamos confessar o nosso pecado, nos arrepender e não voltar atrás nessas práticas e reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Zaqueu, ele fez tudo isso. Ele reconheceu, ele se arrependeu, ele provavelmente não voltou nas mesmas práticas, ele reconheceu que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus. Então, por isso que Jesus fala, chegou a salvação na tua casa. Então, fica essa reflexão para vocês. E Jesus fala também que ele veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Porque Jesus, ele fala que ele é um médico. Um médico, ele não é chamado para pessoas sãs, saudáveis. Ele é chamado para pessoas doentes. Ele ama e honra aqueles que estão vivendo uma vida como ele pediu, como ele mandou. Mas ele veio principalmente para buscar aqueles que estão perdidos, porque ele ama também os perdidos. Então, essa é a reflexão que essa passagem nos deixa hoje. Vamos nos arrepender dos nossos pecados para receber cada dia mais o direito de salvação. Nós já recebemos o direito de salvação assim que aceitamos a Jesus. Mas a cada dia, nós renunciando os nossos erros, nós nos arrependendo, nós reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão a Deus e não voltando atrás nas mesmas práticas, isso faz com que cada dia mais nós tenhamos mais e mais direito na salvação. Eu sei que tudo é por meio da graça, mas quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o direito de salvação. Mas não é certeza que nós vamos para o céu se nós não continuarmos seguindo uma vida embasada na palavra dele. Então, a partir do momento que você vai renovando a sua mente com a palavra de Deus, você vai mudando as suas atitudes, você vai conquistando cada vez mais a sua salvação. Deu para vocês entenderem? Espero que esse vídeo tenha edificado vocês, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vocês já sabem o que vocês podem fazer para me ajudar nesse vídeo, nesse canal, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!